Olá pessoal, beleza? Vamos começar então mais uma aula hoje sobre a estrutura demográfica 2. Então, nessa aula, a gente vai dar sequência à estrutura demográfica 1, onde a gente conversou, onde a gente discutiu a questão da estrutura etária da população. Os temas dessa aula serão, então, estrutura de gêneros, razão de sexo e mercado de trabalho, estrutura setorial ou profissional, setores de atividades econômicas e a estrutura social, ok? Bom, a estrutura de gêneros nada mais é do que a estrutura de sexo, ou seja, a correspondente distribuição da população em grupos de homens e mulheres. E isso é um dado extremamente importante, por exemplo, para governos em diversas situações. Entre elas é a questão da produção de políticas de saúde, porque há elementos específicos da população masculina, bem como elementos específicos também da população feminina, ok? Essa distribuição por gêneros, ela passou a ser observada fundamentalmente no século XIX, quando foram realizados os primeiros censos com base efetivamente em princípios científicos, né? É claro que haviam registros demográficos anteriores a esse período, inclusive no Brasil, não é? Que ficava, por exemplo, no período colonial, a cargo de igrejas, só para você ter uma ideia. Então havia não havia uma base especialmente científica. A entrada do Dom Pedro II acabou dando um impulso a uma espécie de cientificização dos censos demográficos no Brasil e muito mais ainda após o Vargas criar o IBGE. E aí sim o Brasil adota princípios científicos nos censos demográficos. Mas voltando ao tema, o fato é que no século XIX, desde o século XIX, os censos passaram a demonstrar sempre maior número de mulheres do que homens na população mundial. E a gente consegue perceber nesse mapa, que é um mapa atual, como é, de alguma maneira, a distribuição entre homens e mulheres aí nos países do mundo, não é? A gente vai explorar esse mapa um pouco mais à frente. Então, pessoal, se estávamos, né, no século XIX, desde então comprovou-se que o número de mulheres, no geral, nos países do mundo, é sempre maior que o número de homens, a gente deve analisar isso aí com algum cuidado. O fato é que neste século XIX, o século da Revolução Industrial, né, com este advento, vimos que o estilo de vida urbano, né, ele provocou um choque completo diante do estilo de vida rural que se tinha até então. Esse novo estilo de vida, ele foi preenchido, né, de estresse cotidiano nesse rol de pessoas que passaram a habitar o ambiente urbano. Vale lembrar, é claro, que por volta aí de 1880, apenas 5, 6% da população habitava o ambiente urbano. No entanto, essa urbanização ocorre de uma maneira muito rápida, mudando, portanto, o estilo de vida dessas pessoas. Ora, assim, atrelado a isso, nós tivemos também a produção de novos hábitos alimentares, no geral pouco saudáveis, né? No geral muito ligados ao consumo de produtos industrializados e todos os malefícios que eles produzem. Ainda temos, ou tivemos, na verdade, a produção de um forte desequilíbrio ambiental que se tornou absolutamente mundial, né, em função da degradação ambiental para a construção das cidades, para o recolhimento, né, de recursos naturais, para a produção de energia, enfim. E isso tudo reunido acabou né, tornando bastante precárias as condições de vida do ponto de vista ambiental. A aglomeração de pessoas tornou mais fácil a transmissão de doenças, enfim, uma gama de situações ocorrem a partir daquilo, né, daquele evento. Então, esses diversos fatores, e entre outros, é claro, intensificaram e muito certos grupos de doenças, entre elas, por exemplo, as doenças cardiovasculares, que atinge fundamentalmente a população masculina, mas é claro, também a feminina, no entanto, de uma maneira mais numericamente maior a população masculina. E essa mesma população masculina é aquela que, por razões diversas, é a mais exposta à violência. É a população mais exposta à adoção de hábitos não saudáveis, como, por exemplo, o consumo de entorpecentes, enfim, lícitos, ilícitos, enfim, bebidas, exposição a condições diversas, né, que os expõem a doenças contagiosas e por aí vai.
E além de tudo isso, é a população que tem a menor frequência a consultas e tratamentos de saúde. Então, isso tudo acaba influindo, mais tarde, na chamada razão de sexo. A razão de sexo corresponde à proporção entre homens e mulheres em um determinado grupo populacional. E quando a gente observa o grupo populacional de toda a Terra, né, ou seja, toda a população mundial, temos um dado interessante. De maneira geral, nos países do mundo nascem mais homens que mulheres. A gente percebe isso observando aí a base da pirâmide. No entanto, num dado ponto, ao longo da chamada linha da vida dessas populações, a população feminina se mostra majoritária. Então, algo acontece, digamos assim, nesse percurso que faz com que a população feminina seja no mundo maior do que a masculina, mesmo nós observando o fato de que nascem, no geral, mais homens do que mulheres. Então, essa razão de sexo a gente percebe no mapa com a seguinte observação. Toda vez que esse número estiver abaixo de 100 e neste mapa representado por cores mais claras, nós temos majoritária presença de mulheres. E quando raramente temos o número maior que 100, no mapa representado por cores, né, em tons de azul, a gente tem a presença majoritária masculina. Então a gente percebe que no mapa há algumas faixas que têm maior presença de homens. Cada uma dessas regiões tem lá as suas razões para ser. Eu vou chamar atenção apenas de duas. Por exemplo, como é o caso da região do norte da África, a própria presença do deserto acaba fazendo com que a população feminina seja menor nessas condições, digamos, bem difíceis de vida, não é? E o outro ponto que eu quero chamar a atenção é ali na Península Arábica, a gente percebe uma forte presença masculina maior que a feminina, nesse caso por razões econômicas. O tipo de trabalho que se oferece ali, ele acaba atraindo mais homens que mulheres, sem contar, é claro, a própria questão cultural. Bom, analisando ainda esse contexto da razão do sexo, a gente percebe o Brasil. De uma maneira muito rápida, no Brasil, há 96 homens a cada grupo de 100 mulheres. Isso é um dado de 2010, do último censo. Bem, nas cidades, esse número altera um pouquinho, porque nas cidades há 94,2 homens a cada 100 mulheres e no campo são 109 homens a cada 100 mulheres. Ok? Então, essa situação, né, de realidade econômica acaba influindo nessa questão da razão do sexo. O Rio de Janeiro tem a menor razão de sexo do país, são 91 homens a cada 100 mulheres. E o Mato Grosso tem a maior razão de sexo do país, 104,3 homens a cada grupo de 100 mulheres. Tá? Bem, quando a gente analisa essa questão, a gente tem também que trazer aí para a nossa pauta de discussão outras questões, como, por exemplo, o status político, econômico, social e cultural assumido pela população feminina, não é? Diante desse contexto em que são um grupo de maioria, mas ainda assim são subjugadas sob esses aspectos, né? Econômico, político e cultural, por exemplo. A gente percebe isso vendo o gráfico. A média salarial no Brasil, no ano de 2015, era favorável aos homens, né? Ainda que homens ou mulheres exercessem a mesma atividade, com o mesmo nível de experiência e formação, a tendência é sempre de que as mulheres ganhem menos do que os homens, né? Bom, é claro que isso exprime uma série de conceitos, uma série de questões, reflexo da própria história do país. A população feminina, mesmo estando em maior número nas universidades e possuindo maior qualificação profissional, são vítimas de preconceito e discriminação, recebem salários menores que os dos homens executando a mesma função e têm menos oportunidades de receberem promoções ou ocuparem cargos de chefia. Mais do que isso, quando a gente analisa o gráfico e discutimos um tempo agora bastante presente, a gente percebe que entre 2012 e 2016 houve essa tendência de queda da participação feminina em cargos gerenciais, em cargos de chefia, ok? Isso revela muito sobre a cultura do Brasil. E discutindo esse tema, a gente tem que trazer também um apontamento sobre como essas populações feminina e masculina se distribuem na estrutura setorial ou profissional, nos chamados setores da economia.
Esses setores, na verdade, correspondem à distribuição da população pelos setores de atividades econômicas, de atividades produtivas, aquelas que são produtoras de renda, de riqueza, enfim. E a organização desses setores se dá a partir da população em idade ativa. A população em idade ativa, ela contempla a faixa etária das pessoas capazes de exercer uma atividade econômica. No caso brasileiro, são as pessoas com 15 anos ou mais. E fazem parte da PIA, a PEA e a PEI. Ora, a PIA, portanto, ela agrega a PEA, a população economicamente ativa, que, por sua vez, é dividida em dois grupos: o grupo dos ocupados e dos chamados desocupados. Ocupados são aquelas pessoas que exercem alguma atividade remunerada, formal ou informal. Os desocupados são aquelas que podem exercer, mas não estão exercendo por razões diversas, embora, no geral, estejam à procura dessa atividade. A PIA ainda contempla a chamada PNEA, a população não economicamente ativa, também chamada de PEI, população economicamente inativa. E, desse modo, aí a gente tem dois grupos, um separado pela condição de atividade e outro separado pela condição de ocupação, ok? Vamos em frente. A PEA, por sua vez, população economicamente ativa, é aquela que representa a capacidade produtiva do país. No Brasil, inclui as pessoas com 15 anos ou mais de idade. No geral, isso se encerra aos 65 anos, ok? Mas é claro que há muitas pessoas com mais de 65 anos que continuam muito ativas no mercado de trabalho. Tá? Essa divisão ainda nos leva novamente à PEI, ou população economicamente inativa. Não é? População não economicamente ativa. É a mesma coisa. É a parcela da população que não produz riqueza. Claro que do ponto de vista econômico apenas, viu, gente? São menores de 15 anos, estudantes que não trabalham, pessoas que não são aptas a trabalhar, pessoas com necessidades especiais que impedem efetivamente a realização da produção da riqueza. E dentro desse grupo existem os chamados desalentados, que são aqueles que têm potencial para o trabalho, mas por razões diversas desistiram de buscar algum tipo de ocupação remunerada. Tá? Bom, esses setores da atividade econômica correspondem às divisões das atividades produtivas em diferentes grupos. E aí nós temos, claro, isso é bastante conhecido de todos nós, o setor primário, com a atividade da pecuária, do extrativismo, né, mineral, vegetal, e também a produção da agricultura, né, engloba os trabalhadores rurais. O setor secundário, né, que corresponde à indústria, à construção civil, né, no geral, claro, trabalhadores urbanos, mas vamos lembrar que existem indústrias no meio rural, não é? A agroindústria, por exemplo, ela engloba essa série de atividades. O setor terciário, que são os trabalhadores do setor de comércios e serviços diversos, ok? Que, aliás, é o setor que mais desponta, digamos assim, que mais potência apresenta, sobretudo nos países desenvolvidos. O fato é que, desde a Revolução Técnico-Científica, aquela de 1970, dois novos setores passaram a ser considerados, foram constituídos, embora, na maioria dos países, eles não entrem nas estatísticas, que é o que acontece com o Brasil, nas estatísticas de economia. Então, muitas vezes, o setor que a gente vai conhecer agora, o quaternário e o quinário, eles são englobados pelo setor terciário a efeito de estatística econômica. O setor quaternário, então, ele envolve, entre outras atividades, a informática, a robótica, a mecatrônica, a biotecnologia, enfim, esses setores um tanto quanto mais tecnológicos, né, mais recentes do ponto de vista da tecnologia. São altamente rentáveis, mas altamente caros, né, no sentido de iniciar essas atividades. Já o setor quinário, ele envolve centros de pesquisas universitários, agências de produção cultural, né, instituições, né, que produzem a produção cultural, institutos que produzem inovação, a inovação tecnológica, sobretudo, é que vão englobar aí o setor quinário. Ele é pouco significativo na maioria dos países do mundo, obviamente, nos países que estão, digamos, à margem do centro da economia mundial. Tá? No caso do Brasil, e no mundo, a gente tem essas informações aí para te apresentar por hora. A distribuição da PEA pelos setores de atividades revela a relação direta com o nível de desenvolvimento econômico dos países, ou seja,
a gente percebe que o setor primário no grupo de países desenvolvidos ocupa pouco percentual da PEA, ao passo que o contrário se faz no grupo de países menos desenvolvidos, que apresentam uma grande ocupação da PEA nos setores primários, né? E a gente termina aí a análise desse gráfico observando os três setores, o secundário, o terciário e, óbvio, o primário também, ok? Gente, essa PEA, no caso do Brasil, ela guarda uma relação direta com o PIB, né? A gente percebe muito rapidamente aqui que 58% da PEA brasileira está ocupada no setor terciário, que produz 73% do PIB praticamente. Ao passo que 32% da PEA no Brasil está no secundário, produzindo 21% do PIB. E 9% da PEA brasileira está no setor primário, produzindo 6% do PIB nacional. Então, existe, claro, essa relação aí, PEA, PIB, setor. Tá? É interessante a gente observar esses dados aí. Bom, pessoal, reforçar isso tudo aqui que a gente conversou é importante. Como é que você vai fazer isso? Claro, sempre primeiro registrando o conteúdo da aula em seu caderno. Depois, você vai fazer a leitura, né, da apostila que você tem lá no volume 2, claro, a frente B, capítulo 2, das páginas 79 e 80 e também das páginas 82 e 84. Você deve fazer os exercícios de aprendizagem das páginas 81, 83 e 85. E claro, e sempre deixe anotado em seu caderno a sua dúvida, um apontamento, a sua opinião, um comentário que você queira fazer mais tarde, a gente possa discutir e ao máximo esse assunto aí, tá bom? Grande abraço para vocês, até breve. Grande abraço aí, gente.